No Dia Mundial do Autismo, reclamações sobre atendimento e cobertura a pacientes autistas em planos de saúde disparam no Brasil. E você vai ver ainda. À espera de anúncios sobre tarifaço de Donald Trump, governo brasileiro espera ser poupado. E ainda, Ministério da Justiça propõe endurecer penas para roubos, furtos e compra de celulares roubados. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. Nós chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E o Dia Mundial do Autismo é celebrado nesta quarta-feira com o objetivo de reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno. E as reclamações relacionadas ao atendimento de pacientes autistas em planos de saúde aumentaram 10 vezes em 5 anos. Neste ano, somente até fevereiro, já foram feitas mais de 3.300 queixas registradas sobre o caso. No Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, é importante destacar que os registros de reclamações contra planos de saúde saltaram de cerca de 2.000 ocorrências em 2020 para 22.309 reclamações de autistas no ano passado. Apenas este ano, já foram 3.339 reclamações até fevereiro. A principal demanda dos pacientes envolve questões de reembolso, regras de acesso aos atendimentos, suspensão ou rescisão contratual, mensalidade e outras cobranças. Segundo a Agência Nacional de Saúde, os dados levantados consideram os relatos das demandas inseridas no sistema pelos próprios reclamantes e pode haver falsos positivos nesse quantitativo de demandas. A agência reforça que age na defesa do interesse público e é o principal canal de recebimento de demandas de consumidores de planos de saúde no país, sendo atuante na intermediação de conflitos entre beneficiários e operadoras, por meio da notificação de intermediação preliminar. A ANS destaca também que em julho de 2021 publicou a resolução que garantiu aos beneficiários portadores de transtornos globais de desenvolvimentos, que inclui o transtorno do espectro autista, o acesso a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, o que se somou à cobertura ilimitada que já era assegurada para as sessões com fisioterapeutas. Então, os planos de saúde são obrigados a cobrir consultas, exames e terapias multidisciplinares indicadas para o tratamento essencial do autismo, mesmo que não estejam expressamente listados no rol da ANS. E olha, estima-se que no Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. Nós somos seres individuais com particularidades, só que nem sempre a sociedade está preparada para apoiar e acolher as diferenças. E quando se trata de transtorno do espectro autista, estamos falando de uma condição permeada ainda por muito preconceito e desconhecimento. Sobre esse assunto, vamos falar agora ao vivo com a neuropsicóloga Luciana Xavier. Luciana, muito bom dia para você. Seja muito bem-vinda ao jornalismo da Hit TV. Obrigada, Tabata. Bom dia. É um privilégio, um prazer estar aqui no dia de hoje, poder trazer mais informações, conscientização rumo à maior inclusão. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece por você ter aceitado o nosso convite. Eu já começo te perguntando como explicar o que é o autismo, né? Muitas pessoas ainda têm muito desconhecimento sobre a condição, preconceito ainda, né? Estamos em 2025, muitas pessoas sendo diagnosticadas com um transtorno, seja crianças, mas também na vida adulta, né? E ainda há muito preconceito. Como explicar o que é o TEA?
É sempre muito importante essa pergunta, por quê? Porque cada vez mais as crianças, os adultos, a sociedade em geral, né, ela vai ser posta nessa condição de entender o que é o transtorno, de poder compreender melhor e acolher essas pessoas, né? Então, os autistas crescem, eles precisam ir para o mercado de trabalho, os autistas, quanto maior o nível de suporte, maior o nível de sofrimento e de necessidade dessas famílias. Então, nós precisamos entender que o autismo é um transtorno, ele não é uma doença, ele não é uma síndrome, né? Ele é um espectro, então, dentro do espectro, nós temos variações no nível de sinais de apresentação e de comprometimento. Mas, no geral, Tabata, como que nós podemos explicar? Que são pessoas que têm um cérebro com um funcionamento diferente. São pessoas que têm dificuldades na comunicação, no social, com a presença de padrões de comportamento restritos e repetitivos. Então, elas podem ter, por exemplo, maior rigidez, apego a rotinas, dificuldade com alimentação, seletividade alimentar, presença de estereotipias, presença de ecolalia, que é repetir algumas palavras ou o final da frase, né? Então, nós podemos sempre pensar nesses 3 principais fatores que caracterizam o transtorno do espectro autista: comunicação, social e comportamentos de padrões restritos e repetitivos. Agora, tem alguma explicação, Luciana, sobre o porquê o diagnóstico tem crescido tanto, não só no Brasil, né, mas também no mundo? Isso é devido aos estudos estarem mais evoluídos? Se tem mais informação sobre o espectro autista? Sim, Tabata, existem diversos estudos em caminho aí, né, que estão sendo feitos, mas o que a gente entende é que hoje nós temos maior condição de avaliar e fazer diagnósticos mais precisos. Então, o autismo sempre existiu. A gente pega vídeos de hospitais psiquiátricos na década de 10, 20, que ali a gente já vê a presença de muitas pessoas autistas, mas que, na verdade, eram erroneamente diagnosticadas como retardo mental, que hoje é chamado de deficiência intelectual, como loucura, né? Então, a gente sabe que o autismo sempre existiu, porém, hoje, nós temos maior condição de diagnóstico. O espectro trouxe essa possibilidade de variação do nível 1, nível 2, nível 3, com a presença de oralidade, sem a presença de oralidade, com a presença de uma inteligência preservada ou uma deficiência intelectual. Então, a gente tem essa possibilidade, temos instrumentos mais precisos de avaliação. E, além disso, a gente sabe que o transtorno do espectro autista tem um fundo genético, mas também tem influências ambientais. Então, está sendo estudado influências, por exemplo, como poluição, poluentes, plástico, nível de prematuridade, que sobrevivem mais hoje em dia. Antigamente morriam os prematuros no maior número, idade avançada dos pais. Então, tudo isso também está sendo estudado. Ainda não há, né, uma resposta concreta, né, sobre o porquê as pessoas, porque tem muitas crianças, né, nascendo com espectro. Agora, Luciana, a detecção desde os primeiros anos de vida podem ajudar na alfabetização, na inclusão escolar, porque esse é um fator ainda de muita dificuldade, a gente percebe, né, aqui no Brasil, sobre a exclusão não, aliás, inclusão escolar. Muitas instituições ainda têm muita dificuldade, né, de alfabetizar, como trazer crianças autistas ali, para interagirem, para estudarem, para aprenderem de modo igual com outras crianças. Sim, isso ainda é um desafio para nós, Tabata, apesar de que nós já temos avanços, né? Então, não é uma questão de romantizar o autismo, de romantizar a inclusão, é uma questão da gente ser verdadeiro, né? Há 5 anos atrás, nós estávamos muito mais longe do que nós estamos hoje. O trabalho que a gente faz, por exemplo, numa TV como a sua, de dar esse espaço, de conscientizar, isso vem ajudando muito. Porém,
nós ainda estamos numa fase como um bebê de engatinhar para uma verdadeira inclusão, né? A gente já vê isso mais estruturado em outros países, mas ainda não aqui no Brasil, porque existe uma dificuldade. Veja bem, nós temos uma professora que não tem formação em educação especial, ela teve 1, 2 aulas no máximo, ou conhecimentos que ela vai atrás, né? Ela tem 35 crianças, e dentro dessas 35 ela pode ter 5 com TDAH, 1 com dislexia, 3 com autismo, né? 2 autistas nível 1 de suporte, um autista nível 3 de suporte. Então, é um desafio, né? E nós precisamos compreender ambos os lados. Então, qual é o caminho? Informação. Capacitar estes professores, capacitar os professores da rede pública, coordenadores, diretores, para que existam professores auxiliares, para que exista o AT, que é o acompanhante terapêutico. É aquele terapeuta sombra que vai com esta criança para a escola, né? Ajudar na inclusão dela, nas habilidades sociais, nos cuidados de vida diária, na autonomia dela e também na parte pedagógica. Agora, além, né, de crianças e adolescentes aqui que a gente acabou de tratar, tem também o diagnóstico tardio, né? Também é importante detectar o TEA na fase adulta, Luciana, porque de que forma a falta de diagnóstico pode impactar a vida de uma pessoa autista? Perfeita a sua pergunta, Tabata. Quando nós temos um autismo nível 2, nível 3 de suporte, obviamente que os sinais são mais clássicos, são mais evidentes. Portanto, esses indivíduos provavelmente vão ser diagnosticados na infância. Porém, no nível 1 de suporte, principalmente as meninas, elas podem usar da camuflagem e seguir uma vida toda com esse autismo encoberto, porém trazendo o quê? Sofrimento psíquico, trazendo adoecimento, trazendo dificuldades severas ao ponto de, na adolescência, na idade adulta, essa pessoa não estar funcional, não ter qualidade de vida e estar isolada. Então, a gente precisa falar do diagnóstico tardio, porque ele é importante, ele é norteador, ele é libertador. Você dá a chance da pessoa se entender, se conhecer e assim poder buscar o tratamento correto, uma colocação no mercado de trabalho adaptada, né, com as potencialidades dela, as habilidades dela e que não seja tão contrastante com as dificuldades dela. Daí entra também a questão das empresas, Luciana. O mercado de trabalho também tem que estar preparado para acolher esses adultos também, né? Porque muitas vezes um adulto que esteja sofrendo porque não consegue identificar o que há, entre aspas, né, de errado com ele, muitas vezes pode ser chamado a atenção, pode perder o emprego. Há muitos casos, assim, infelizmente. E aí as empresas também devem estar preparadas para trazer essas pessoas e se adaptar a elas. Exatamente. Então, imagina, né, aquela pessoa que tem uma dificuldade com habilidades sociais, aquela pessoa que tem uma dificuldade em flexibilizar, ela é extremamente rígida. Se o mercado de trabalho não compreender isso, primeiro que não vai aproveitar o potencial dessa pessoa. Se ela é rígida, ela é extremamente metódica, sistemática, ela adora uma rotina, ela vai cumprir rotina, né? Ela não sai do combinado. Então, olha o lado bom disso, né? Ela tem hiperfoco, então se ela estiver interessada num assunto, ela pode pesquisar por 3, 4, 5, 6 meses sobre aquele assunto e render super bem em cima deste assunto que ela hiperfocou, né? Porém, ela tem dificuldades sociais. Então, se ela tiver que fazer atendimento ao público, entrar num conflito, na esfera interpessoal ali dentro da equipe, ela vai ter dificuldades, ela vai precisar de um nível de suporte. Ou aquilo vai gerar para ela uma sobrecarga tão grande que ela pode até somatizar. Aí vem os afastamentos, né, do mercado de trabalho, os atestados. Queda de cabelo, psoríase, problemas estomacais, enxaqueca e etc. Então, assim, quanto mais a gente entender, maior ganha o empregador, o mercado de trabalho, e ganham os autistas também, porque eles podem fazer muito bem aquilo que eles têm potencial.
Luciana, para finalizar, eu gostaria somente de uma palavrinha sua para trazer esse alerta para quem estiver nos acompanhando de não ter preconceito, de ver, muitas vezes a gente acompanha na internet vídeos de pais que passam por alguma situação vexatória em ambientes públicos e aí a gente ter aquela empatia. Verdade. Muito espaço. É importante que a sociedade entenda que não se trata de birra, não se trata de falta de educação, não se trata de falta de criação, de limites, se trata de dificuldades. É um cérebro que recebe as informações, processa de maneira diferente e pode ter comportamentos, sim, alterados, né? Porém, o número crescente de diagnósticos de autismo também nos alerta que em qualquer momento a gente também pode ter um autista na nossa família, né? Estima-se que até 2050 cada família tenha um caso de autismo, olha só. Então, que a gente esteja preparado para ter empatia, para se colocar no lugar do outro, para acolher as dificuldades, jogar luz sobre as habilidades e potencialidades de cada indivíduo. E a frase que eu sempre repito, uma sociedade só caminha para a inclusão quando ela se informa. Eu acho que o recado é esse. Então, muito obrigada, Luciana. Nós acabamos de falar com a Luciana Xavier, neuropsicóloga, que trouxe informações riquíssimas, necessárias e essa mensagem muito importante no final. Luciana, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Até. Obrigada. Muito obrigada, um ótimo dia para você. E agora a gente muda de assunto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que vai causar estranheza se o Brasil sofrer alguma retaliação comercial dos Estados Unidos. O governo brasileiro espera ser poupado do tarifaço de Donald Trump. Em viagem a Paris, Haddad ressaltou que os Estados Unidos têm uma posição muito confortável em relação ao Brasil, já que tem receitas maiores do que as despesas, tanto em relação aos bens quanto em relação aos serviços. Como o Brasil importa mais do que exporta para o país norte-americano, Haddad considera que não haveria motivos para a taxação dos produtos brasileiros e que causaria até certa estranheza se o Brasil sofresse algum tipo de retaliação injustificada. A diplomacia brasileira, sob a liderança do presidente Lula, tem dado uma demonstração de que é possível pensar diferente, né? E não cair em velhas armadilhas que não trouxeram prosperidade para ninguém. E eu acredito que qualquer retaliação ao Brasil vai soar injustificável, né? À luz dos dados, não à luz dos dados e à luz das décadas de parceria, né, entre Estados Unidos e Brasil. Às vésperas do anúncio de novo tarifaço prometido por Trump, um relatório de órgão ligado ao governo dos Estados Unidos criticou o modelo de tarifas que o Brasil impõe às suas importações. Nesse contexto, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou, por unanimidade, o projeto de lei da reciprocidade comercial, que permite ao governo retaliar medidas unilaterais comerciais que prejudiquem a competitividade das exportações do Brasil. O texto agora deve ser analisado pela Câmara dos Deputados. E veja a seguir, roubos, furtos e receptação de celulares podem ter penas aumentadas. E agora vamos ver uma câmera ao vivo de Santos. 28 graus, o céu quase limpinho, sol brilhando. Nós voltamos em instantes. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 51 minutos. E olha, roubos e furtos e receptação de celulares, que é comprar celulares roubados, podem ter penas aumentadas. O Ministério da Justiça vai priorizar o combate a essas modalidades criminosas que viraram a porta de entrada para o crime organizado.
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, enviou ao presidente Lula um projeto de lei que aumenta a pena para quem furtar celular a mando de chefe de quadrilha e para quem receptar aparelhos levados por criminosos. O diagnóstico de que furtos e roubos de celulares facilitaria a prática de outros delitos levou o Ministério da Justiça a priorizar o combate a essas modalidades criminosas. A pasta aposta em duas frentes: uma de mudança na lei para aumentar a pena para quem furta em benefício de alguém e também para quem compra celulares roubados. Além disso, deve fazer uso da tecnologia para enviar uma mensagem para celulares roubados, quando eles forem reativados, informando aos novos donos que o aparelho tem restrição e deve ser entregue à polícia. Ainda de acordo com o Ministério, os celulares estão sendo roubados não somente para serem vendidos, mas os criminosos têm interesse nesses aparelhos porque também usam os aplicativos e os dados pessoais dos donos para fazer Pix, estelionatos e outros crimes no mundo digital. O projeto de lei prevê a criação de uma nova hipótese de furto qualificado para quando esse crime for praticado em benefício de terceiros. O furto qualificado tem uma pena maior, de até 8 anos de prisão, enquanto o furto simples tem pena de até 4 anos e não dá cadeia. Para a receptação qualificada de celulares, também está previsto o aumento de pena, podendo chegar a 12 anos de prisão. A máxima hoje é de 8 anos. Segundo o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve quase 1 milhão de registros de roubos e furtos de celulares em delegacias de todo o país em 2023. A média é de 2 telefones furtados por minuto. E agora a gente muda de assunto. Uma nova frente fria traz chuva intensa e frio ao sul do Brasil nesta quarta. E a cidade de São Paulo registrou o segundo mês de março mais quente da sua história. O sistema que traz uma nova frente fria avança para regiões do sul até o final da semana, provocando aumento da chuva e queda nas temperaturas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O destaque fica para o Rio Grande do Sul, onde há previsão de tempestades, especialmente na faixa sul do estado, com alerta para temporais e chuva volumosa. Esta é a segunda frente fria da semana a atingir a região sul, e sua passagem promete trazer uma nova queda nas temperaturas. O sistema deve provocar chuvas fortes, especialmente no Rio Grande do Sul, onde o risco de tempestades é maior. Apesar disso, os 3 estados permanecem em alerta para temporais, especialmente na faixa sul do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná. O alerta é para temporais intensos. Já nas demais áreas, a previsão é de chuva de moderada a forte intensidade. Outro destaque da meteorologia é que a cidade de São Paulo registrou a segunda média mais alta de temperatura para o mês de março desde o início das medições anuais, em 1961. Segundo o INMET, a média de temperatura ficou em 30,3 graus em março. O número só não é maior que a média de março de 2007, quando foi registrada média de 30,7 graus em todo o mês. O valor está acima da média total do mês, que é de 28 graus. O recorde de calor no último mês foi marcado no dia 2, quando os termômetros da capital paulista registraram 34,8 graus, a maior temperatura já registrada na cidade desde o início das medições em 1943. E agora nós vamos para o sul do Brasil, ainda falando, sobre a região sul, para uma das cidades mais buscadas por turistas estrangeiros. A cidade é Florianópolis, em Santa Catarina, que completou no mês passado 352 anos. Florianópolis é formada por um conjunto de ilhas e um trecho continental. É a segunda cidade mais populosa do estado, com mais de 500 mil habitantes. Rodeada de natureza, Floripa é hoje um dos principais destinos turísticos do Brasil, com opções de praias tanto para quem gosta da agitação da vida moderna, ou ainda para aqueles que buscam a tranquilidade de comunidades do interior.
E vamos agora com uma câmera ao vivo de Floripa. Por lá agora os termômetros marcam 29 graus. E você está vendo na imagem a vista da ponte Hercílio Luz, que é um dos cartões postais mais emblemáticos de Florianópolis. Ela foi inaugurada em 1926 e construída para ligar o continente à ilha, substituindo as balsas que faziam o trajeto anteriormente. Floripa é um dos destinos mais populares entre turistas, tanto aqui no Brasil quanto os estrangeiros, principalmente no verão. E com essas imagens, encerramos a edição desta quarta-feira. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.